Anápolis, boa tarde, professores que estão aí gozando merecidas férias. Não só os professores, mas todos aqueles que trabalham na educação e também os nossos alunos. E queremos dar uma boa tarde muito especial para os pais que estão tendo agora a oportunidade de poder estar um tempo maior com seus filhos, uma vez que nós estamos aí em férias escolares e essas crianças estão em casa todo dia. Mas eu quero dar uma boa tarde muito especial para todas as instituições que estão também promovendo colônia de férias. Está aí recebendo essas crianças nesse período muito agradável, um período merecido, que é o período de férias. E estamos no mês de julho, férias escolares, mas a sala de aula com a professora Geli não entra de férias. E por ser mês de julho, aniversário da cidade, nós estamos trazendo aí uma série de entrevistas, uma série de aulas, né? Aula, que é sala de aula, uma série de aulas sobre a história de Anápolis. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que é o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Anápolis, para que nós possamos falar um pouco da história do Legislativo aqui na cidade de Anápolis. E eu tenho a honra de ter esse grande amigo aqui comigo, uma pessoa que eu admiro muito, um professor, é verdadeiramente um professor dentro do Legislativo e que vai trazer um pouco mais de ensinamento para nós aí sobre a história do Legislativo aqui em Anápolis. Boa tarde, doutor Carlos Lima. Boa tarde, professora Geli. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial, né, os alunos da escolinha da professora Geli, que aproveita esse espaço aqui para discutir, para debater e principalmente para mostrar o que é o ensino e como deve funcionar o ensino. Eu tenho, de vez em quando eu ouço aqui o programa e fico satisfeito em ver que os nossos professores, eles estão dispostos também a serem aqueles multiplicadores através do rádio, através dos meios de comunicação disponíveis, para mostrar o que é a educação, como a educação pode influenciar na formação de pessoas, na formação de homens de bem, de mulheres de bem. Pois é, doutor Carlos, e é muito bom ter a participação de vocês que têm esse conhecimento. O conhecimento só é válido quando nós o repassamos, né? Conhecimento só para nós não adianta. E eu sei que o senhor conhece muito a Câmara Municipal e é um estudioso da história do Legislativo Municipal e nós queremos conversar um pouco, saber como que começou o Legislativo aqui de Anápolis. Não foi sempre que foi chamado de Câmara Municipal, nós temos uma história anterior a isso. O que o senhor pode nos ensinar sobre essa história do seu início, doutor Carlos? Olha, na verdade, se a gente for pensar bem, o Legislativo Municipal foi a primeira instituição que se criou no Brasil. Apenas para situar, em 1532 foi eleita pela primeira vez nas Américas, se pegar a América do Norte, Central, América do Sul, foi eleito o Conselho. Esse conselho é o embrião do que é hoje a Câmara Municipal. Na cidade de São Vicente, no então governo do Martim Afonso de Souza, só para ter uma ideia, a legislação portuguesa, as ordenações do Reino de Portugal exigiam, por exemplo, que em cada localidade tinha ali uma formação de um conselho que tinha a finalidade de, entre outras coisas, ver a questão de fixação de salários, de preço de mercadoria, circulação dos valores das moedas. Então não era uma finalidade legislativa, mas era uma finalidade de auxiliar, no caso, a gestão. E esse Conselho Municipal é composto por 5 pessoas e no dia 22 de janeiro de 1532 foi eleito o Conselho Municipal de São Vicente, o Conselho da Vila de São Vicente, em São Paulo. Este pode ser considerado o primeiro embrião de uma Câmara Municipal, daquilo que a gente vem a conhecer hoje como Câmara Municipal. Então, data de mais de quase 500 quase anos. 500 anos. Quase 500 Agora, anos, em né? 2032, nós vamos completar 500 anos. Que foi em 22 de janeiro de 1532 que foi realizada a primeira eleição, que escolheu esses 5 conselheiros, que a partir daí começaram a ajudar na gestão no caso aí do governador da época, era o Martim Afonso de Souza. Já foi assim, um papel da Câmara Municipal de poder estar não só fiscalizando, mas auxiliando o Executivo nas suas ações. Nesse primeiro momento, sim, ele trabalhava mais como um embrião de uma questão administrativa, de secretariado mesmo, porque eles tinham a função de se reunir, discutir as questões, né, relativas ali àquela vila. E era interessante é que naquele espaço ali discutia-se de tudo. E
essas discussões passavam desde questões menores, como, por exemplo, a questão dos preços das mercadorias que é vendido, como é que é, atabelamento de preços, ou seja, discutia-se de tudo. Mas, assim, e lá era conhecido uma casa da vereança, ou alguma coisa assim, por isso que depois, posteriormente, criou esse nome, Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Mas, assim, esse embrião, ele funcionou enquanto existia o Império. Durante todo o Império existiam essas câmaras. Tinha algumas cidades, quem vai em Pirinópolis, por exemplo, deve observar que ali de frente à ponte, logo na Baixada de Pirinópolis, tem uma casa lá que é chamada Casa onde funcionava a cadeia e a Câmara também. Casa de Câmara e Cadeia. Funcionava tudo no mesmo prédio, ou seja, os vereadores já legislavam e mandavam aprender também. Mandar aprender. O vereador tinha um poder, então, extraordinário. Nessa época, a autoridade máxima que tinha praticamente era do vereador, porque tudo que se decidia a respeito do município era aqueles conselheiros. Passava ali nesse conselho, né? Exatamente. E vindo aqui para o nosso estado e mais especificamente para a nossa cidade, doutor Carlos. Agora, com relação à cidade de Anápolis, por exemplo, que a gente, em 1892, foi criado a Vila de Santana das Antas. Isso foi no dia 10 de março de 1892. Nesse ano foram eleitos os conselheiros para criar o conselho da Vila. Foram 5 conselheiros. E é interessante nessa época, Ogeli, que naquela época nós tínhamos 370 eleitores no município de Anápolis. Naquela época o voto era censitário, ou seja, apenas algumas pessoas poderiam votar. E estavam lá. Bem seletivo. Era bem seletivo. O cidadão que não tivesse uma determinada condição social não votava. Não votava. Mulher então, nem podia passar na porta, né? Quanto mais votar. Desses 377, houve uma abstenção de 177, ou seja, 177 pessoas não compareceram para votar. Uma das maiores abstenções, somente 123 pessoas votaram. Mais de 50% dos eleitores não compareceram. Naquele momento foram eleitos 5 conselheiros. O Vicente Gonçalves de Almeida, Floro Santana Ramos, Antônio Crispim de Souza, Teodoro da Silva, Modesto Sardinha de Siqueira e Antônio Batista Arantes, sendo que o Antônio Crispim de Souza foi escolhido presidente desse conselho municipal. Era como se fosse o presidente da Câmara na exatamente. época. O que eu tinha hoje era ele lá em 1892. Era o Miltinho de 1892. Nessa mesma data também foi eleito o intendente. O intendente foi o Lopo de Souza Ramos. Lopo de Souza Ramos. Primeiro intendente aqui da nossa vila, né? Esse nome intendente, que depois passou a ser prefeito, esse nome que é de conselheiro, passou a ser vereador, mas bem mais para frente. Até então era dessa forma, né? Quando foi em 1907, aí foi eleito, nós fomos alçados da condição de cidade. Da condição de cidade. No dia 31 de julho foi assinado lá a lei, e a partir daí foi instalado o município. Aí foi realizada outra eleição para escolher o Conselho Municipal. Esse Conselho Municipal foi presidido, esse primeiro conselho foi presidido pelo Manuel Teodoro Batista, da família Batista, que todo mundo conhece, né? Amaro Pires Batista foi outro conselheiro, o Odorico da Silva Leão, pessoa também muito conhecida nossa, Rubem Ribeiro Carmelo, Francisco de Carvalho Fontes e Floro Santana Ramos. Foram as pessoas que foram eleitos aí. Esse Floro, lá em 1892, ele já foi membro da primeira. Já foi membro da primeira. Exatamente, agora. Então, um homem muito atuante politicamente, né? Quer dizer, 15 anos depois, ele foi eleito para participar do Conselho Municipal de Anápolis. Até aí, era conhecido como Conselho. Quando nós chegamos na década de 30, nós tivemos o Estado Novo. Então, de 34 até 45 não ocorreu nenhum tipo de eleição. Certo. E a primeira eleição para escolher a primeira Câmara Municipal, aí já com o nome Câmara Municipal, porque já tinha aprovado a Constituição de 1945, foi realizado em novembro de 1947 e ser instalada no dia 8 de dezembro de 1947, quando assumiram 15 vagas, eram 15 vagas, para você ter uma ideia. Em 1940 nós tínhamos 15 vagas. 15 vagas. Há 8 anos atrás também nós tínhamos 15 vagas. Quer dizer, e nessa Câmara aí, quem assumiu a presidência foi o doutor Adair Lourenço Dias, de saudosa memória, um advogado muito conhecido aqui na cidade, conhecido nacionalmente. E dentre os demais, e tem uma historinha interessante nessa eleição, porque naquela eleição o Carlos de Pina saiu vencedor para as eleições. E o Aquiles de Pina, que era o coronel manda-chuva aqui, que comandava aqui o PSD, ele disputava isso aí com o pessoal, principalmente o pessoal da UDN. E como a equipe, como o grupo do Aquiles de Pina elegeu o Carlos de Pina e mais 9 vereadores, houve um racha. E o que aconteceu?
No dia 8 de dezembro, na instalação, apareceu só os 9 ligados. Eu li bem essa história. Apenas alguns compareceram para assumir o cargo. Exatamente, eles compareceram porque eles acreditavam que a justiça... Só os que eram da bancada do prefeito. Exatamente. E eles acreditavam, como eles acreditavam que a justiça ia modificar isso, eles falaram, não, vai modificar, então não vamos tomar posse. Acontece que a justiça não interferiu. A justiça considerou que uma eleição foi normal, dentro dos parâmetros da lei daquela época. Quando foi na segunda sessão, a primeira foi no dia 8, na segunda sessão realizada, lá por volta do dia 15, dia 16, não me falha a data aqui, aí os outros 6 foram lá tomar posse. Não, peraí, nós também estamos na posse. Nós aí eles assumiram, também. aí complementou essa Câmara, que foi formada pelo Adair Lourenço Dias, presidente, Dr. Bonfim da Badia, médico de saudosa memória aqui, ali na Casa de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, ali na Praça São Jesus. Dr. Zé Elias Isaac, médico também aqui na cidade de Anápolis. Vadia Antônio Isaac, Antônio Xavier Nunes Filho, Eliseu Jorge Campos, José Peixoto Neto, Celso de Souza Ramos, Francisca Miguel, daqui a pouco não tem uma pausinha para falar. Primeira mulher eleita. Vereadora na cidade de Anápolis. O Zaqueu Crispim, o João Luiz de Oliveira, nome de um bairro aqui da cidade hoje. Exatamente. O senhor Jorge Antônio Sayum, nosso amigo também. Pai do ex-prefeito. Do ex-prefeito Pedro Sayum. Alfeu Medeiros, Alceu Campos e João Guerra. Então esses 15 nomes foram que compuseram a primeira Câmara Municipal de Anápolis. Doutor Carlos, 3 características muito interessantes nessa primeira Câmara aí. Então, eram 15 vereadores, 14 homens e uma mulher. Isso. Uma professora, né? Professora, nós temos que destacar. Professora com larga conhecimento, que ela dava aula praticamente de tudo, né? Inclusive, aula de datilografia. A primeira escola de datilografia criada em Anápolis foi ela. Foi ela que criou, a professora Francisca Miguel. E hoje tem uma escola ali no Jardim das Oliveiras com o nome de professora Francisca Miguel, em homenagem a essa professora e primeira vereadora. Mas nós vimos aí também, com a posse apenas da bancada do prefeito, houve uma certa judicialização também aí das eleições, que é o que acontece nos dias de hoje também, né, doutor Carlos? É muito interessante como a história ela vem aí se repetir ao longo dos anos. Então, é muito particular essa primeira Câmara Municipal de Anápolis, a formação da primeira Câmara. E essa Câmara é interessante, assim, que havia acusação, né, de que até morto tinha votado. Hoje a gente ouve falar isso todo dia, morto votou no município. Então, assim, as acusações eram graves, como são graves as acusações que até hoje existem em várias eleições no interior. Mas o que aconteceu é que a Justiça, ela ao analisar o caso, ela entendeu que passou dentro da normalidade, dentro daquilo que a legislação que existia na época previa. Então não houve essa interferência. Por isso é que passava uma semana, todos os outros voltaram para nós não tomar nosso assento lá, vamos pegar nosso lugar, né? Então vamos pegar. Doutor Carlos, e uma das características também dessa legislatura aí, a primeira, né? A primeira legislatura. Na verdade, a primeira Câmara Municipal de Anápolis. Com a finalidade legislativa. Porque até então nós vimos que ela tinha a finalidade que estava um pouco de conselho. Conselho, era até administrativo, era legislativo, ou seja, fazia as duas coisas. Não, agora assume na condição apenas de legislador e fiscal do executivo. E essa professora, a professora Francisca Miguel, que foi uma das vereadoras da época, ela assumiu por determinados dias, um período curto. Foi por 37 dias. 37 dias. Ela assumiu a presidência da Câmara. Exatamente. O então presidente, o doutor Adair Lourenço Dias, se afastou para assumir a prefeitura como interino, e durante esse período ela teve a oportunidade de assumir a presidência da Câmara. É importante dizer ainda que o doutor Adair, quando foi eleito em 1947, ele teve a maior votação em relação à quantidade de eleitores, o percentual de eleitores com a quantidade de votos. Ele teve proporcionalidade, né? Proporcionalidade. Naquela época ele teve 12,07% dos votos. Meu Deus, olha só. Nós temos hoje aí o vereador Antônio Gomide, ex-prefeito da cidade. Com 13 mil votos. 13 mil votos, mas né? Representa 7,05% da proporção. Do percentual de votos, exatamente. Né? É uma questão interessante se a gente pensar assim, como é que esse cidadão conseguiu isso? É que durante esse período em que ele estava como prefeito, o que aconteceu? O governador da época, José Ludovico de Almeida, ele investiu pesadamente, porque para ele era uma forma dele enfrentar o DN no interior, ajudar o prefeito que era contra o DN. Então, com isso, ele investiu pesadamente na administração e ele pôde, nesse curto espaço de tempo que ele teve ali, fazer grandes obras, fazer um grande trabalho, e a população reconheceu isso e despejou isso no voto quando ele foi candidato a vereador. E era uma tradição de que quem tinha a maior votação assumia a presidência.
Foi o que aconteceu com ele. Ele teve uma votação e ele assumiu a presidência. Assumiu a presidência da Câmara. Exatamente. Certo. Vamos para outras legislaturas. O que mais que o senhor tem aí para nós das outras legislaturas? Agora é interessante a gente imaginar e ver o seguinte, a Câmara, se você pensar em 1947, com a Câmara de hoje, a grande diferença que tem é apenas da forma que você conduz, mas porque o trabalho praticamente é o mesmo. A gente observa, por exemplo, que a quantidade de requerimentos, a quantidade de pedidos, os discursos inflamados que a gente vê hoje, acontecia naquela época. Naquela época, com certeza. Nessa de 1947, por exemplo, quando os principais oradores da Câmara faziam uso da palavra, um na defesa do governo e o outro contra, era de se parar o trânsito para ouvir aquelas pessoas falar. Então, essas características elas vêm atravessando o tempo. E também é interessante que a Câmara Municipal é um celeiro de grandes políticos. São várias as pessoas que passaram por aquela casa e que depois tiveram atividade no Executivo, no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal, ou que simplesmente foram secretários. Ou seja, a Câmara conseguiu produzir uma série de pessoas que depois prestaram serviços à sua comunidade de outra forma. De outra forma, né? Buscando outros espaços e mostrar a importância do Legislativo Municipal, né? Exatamente. Com tudo isso, com tudo, olha, os investimentos do Poder Executivo aqui no município e esse respaldo da população, porque o vereador é muito próximo do cidadão, né, doutor Carlos? É o mais próximo, na verdade, mais próximo, né? E é interessante, até a senhora lembrou bem, hoje nós temos a escola do Legislativo. No passado nós não tínhamos essa escola, mas nós tivemos no final da década de 70 até o final da década de 80, o seminário universitário, que era realizado pela Câmara Municipal, que trazia grandes nomes com palestras durante uma semana para os estudantes aqui de Anápolis. Eu participei de vários enquanto acadêmica e participando dentro dos seminários promovidos pela Câmara Municipal. Participei de muitos. Exatamente. Eu lembro que trazia tinha pessoas muitos de aqui renome no CRA. nacional. Exatamente. Pessoas que a gente nem imaginava que um dia poderia estar presente aqui em Anápolis, participando de um evento, um professor de São Paulo, um professor do Rio de Janeiro, um estudioso até de outros estados, vinha aqui, participava. Era oportunizado, por exemplo, a participação dos alunos no sentido de fazer perguntas, de participar do debate. Ou seja, era riquíssima a produção acadêmica ali da Câmara naquele momento. E está voltando agora com a escola do Legislativo. A escola do Legislativo, que nós estamos aí trazendo organizando, preparando. Ainda não chegamos, vamos dizer assim, no nível do que era aquilo. Mas vamos chegar. Vamos ultrapassar. Vamos só ultrapassar. Chegar é pouco. Com certeza. Mas, doutor Carlos, quem são esses vereadores e essas vereadoras que passaram por essa Casa de Leis e que contribuíram de outras formas dentro do cenário estadual e até nacional? Que nós temos aqui pessoas que saíram da Câmara Municipal e foi ministro de Estado e tantas outras funções importantes e que trouxeram grandes fomentos para a cidade de Anápolis. E é uma questão interessante, esse dia abrindo apenas um parênteses aí, conversando com a pessoa em Goiânia, a gente falava exatamente sobre o ex-prefeito Antônio Gomide e pelo ex-senador Eduardo Suplicy. O fato deles terem candidatado para a Câmara Municipal. E esse cidadão indignado, porque que um cidadão que já foi prefeito, o outro foi senador, vai ser vereador. E tinha um cidadão lá que é vereador e ele já tem mais de 10 mandatos, e ele falou, não, é porque vocês não entenderam ainda. A função mais importante que tem no mundo é a de vereador. Porque está próxima do cidadão. Ele falou, você sai na porta da sua casa, você encontra o seu eleitor. Você vai na padaria, você encontra o seu eleitor. Você vai no mercado, você encontra o seu eleitor. E o seu eleitor, quando vai na padaria, te encontra. Então, o deputado, quando você elege, vai embora, você não vê ele mais. O senador vai embora, você não vê ele mais. Então, esse cidadão, além dele ser o seu representante, ele é um santo para aguentar tanta encheção de saco. E é muito importante porque o eleitor ele pode acompanhar muito de perto a ação do vereador, ao que vivo, ele votou no olho mesmo, no olho, no dia a dia, né? E dando opinião no dia a dia. E dando opinião, telefonando, mandando mensagem hoje que facilita muito, mas presente. Ou seja, o vereador hoje, ele não é mais só aquele despachante que despacha à distância. De ele forma tem nenhuma, uma proximidade tão grande com o seu eleitor que ele é cobrado diariamente. E ele é cobrado da forma mais simples possível. Encontrou com você na rua, falou, vereadora, só podia... no olho a olho, né? Só podia ver a minha rua, tá com um buraco, eu não consigo resolver. Agora, o que acontece? Muitos foram aquelas pessoas que ocuparam cargos na Câmara Municipal enquanto vereadores e que depois ocuparam outros cargos. Um deles, o primeiro, Adair Lourenço Dias, ele foi vereador, presidente da Câmara e assumiu a prefeitura por um período em razão exatamente
de ter sido caçado, ter sido renunciado, ele interinamente foi nomeado prefeito. Posteriormente, nós tivemos Anapolino de Faria. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito da cidade de Anápolis. Mais de um mandato. Por mais de um mandato. Trabalhou muito pela educação. Temos pela que educação ressaltar. E pelo lado social, né? Pelo lado social. A Sociedade Dom Bosco. Sociedade Dom Bosco e tantos outros. E tantos outros projetos que ele... Eliseu Jorge Campos foi prefeito municipal. Henrique Maurício Fansoni foi vereador, deputado federal. Nós temos o doutor Henrique Antônio Santilo, foi vereador, deputado estadual, senador da República, ministro de Estado, prefeito de Anápolis, governador de Goiás e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. TCE. É uma história extraordinária, né? A história do doutor Henrique confunde-se com a história de Anápolis. Muito difícil alguém consiga superar a biografia dele enquanto homem público aqui em Anápolis. E uma pessoa extraordinária, de um conhecimento extraordinário. De um coração bom demais, grande demais, né? Me ensinou muito. Outro, João Luiz de Oliveira, foi vereador e prefeito municipal. Joaquim Silveira Duarte. Foi vereador, secretário aqui em Anápolis e prefeito, o primeiro prefeito aqui da cidade de Campo Limpo de Goiás, né? O José Batista Júnior foi vereador, prefeito municipal. Dr. José Elias Isaac, médico também, foi vereador, deputado federal e senador. José Fernandes Valente foi vereador e prefeito municipal. José Lopes, vereador, deputado estadual. José Lourenço Dias foi vereador e senador. Max Lane Gonzaga Gênero, Dr. Max, foi vereador e senador da República. Milton Alves Ferreira foi vereador, deputado estadual e conselheiro, inclusive presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Exatamente. Olímpio Ferreira Sobrinho, vereador, deputado estadual e prefeito aqui da nossa cidade. Pedro Fernando Sayum foi vereador, depois foi eleito vice-prefeito e posteriormente eleito prefeito municipal. Plácido de Campos foi vereador, prefeito municipal. Carlos Antônio, vereador, deputado estadual. Reeleito, né? Reeleito, ele já está no segundo mandato de deputado estadual. Fora isso, tem alguns que não chegaram ao cargo de prefeito. Antônio Gomide, O Antônio Gomide foi vereador, prefeito municipal por 2 mandatos. Inclusive, no segundo mandato, teve a maior proporção de votos em todo o país em relação à quantidade de eleitores. Exatamente. Uma votação extraordinária. Muito interessante mostrar quantos vereadores, quantos homens que saíram aqui da Câmara de Vereadores, que ocuparam cargos tão importantes, e a quantidade de deputados que essa cidade já teve, né, doutor Carlos? Então, nós precisamos voltar a esse bairrismo, no sentido de poder escolher as pessoas que fazem a política local, para poder fomentar de outras formas mais benefícios para a nossa cidade, através da Assembleia, através da Câmara, sem dúvida nenhuma, e outros cargos. É muito interessante e muito importante nós tratarmos isso. Essa fala da senhora nos faz lembrar a década de 70, que nós chegamos a ter 4 deputados estaduais, 4 estaduais eleitos aqui daqui da cidade de Anápolis e 2 federais, que eram o Fernando Cunha e o Ademar Santilo. Então, olha só a importância. Isso na década de 70, quando a nossa cidade era o quê? Tinha 80 mil habitantes, 70 e poucos hoje habitantes. Nós temos aí quantos habitantes? Mais de 400 mil habitantes. Mais de 400 mil habitantes. E temos um deputado federal, né? Aqui e um estadual. E um estadual. Então, ou seja, ao invés de a gente aumentar, de crescer nessa quantidade aí, nós regredimos e muito. Exatamente. Aumentamos a população e diminuímos a nossa representatividade. Então, é o momento de a gente repensar esse fato, repensar a importância da nossa cidade. Às vezes a gente reclama, mas por que a Aparecida de Goiânia tem isso? Por que Rio Verde tem aquilo? Por que Goianésia tem isso? Por que que Lusiânia? Por que Jataí? Porque tem representatividade. Representatividade. A lógica da divisão é sempre para quem está mais perto que ganha a maior parte. Claro, né? Aí se eu estou lá representando a Anápolis, eu vou puxar para Anápolis. Buscar mais benefícios para a cidade, sem dúvida nenhuma. Fora isso aí, nós tivemos outros vereadores que não chegaram à condição de prefeito, deputado estadual, deputado federal ou senador, mas que exerceram outros cargos além da Câmara Municipal, além de vereador. É o caso do senhor Amador Abdala. Todo mundo se lembra muito bem. Saudoso, o homem da defesa do meio ambiente. Exatamente, das praças. Das praças, brigar, quando o povo estava cortando uma árvore, ele ia lá e levava a polícia, queria tirar os cortadores lá de cima. O senhor Amador Abdala, além de vereador, ele foi secretário municipal, por sinal do meio ambiente, né? Exatamente. O doutor Mirim, Amir de Souza Ramos, também foi secretário municipal, foi procurador-geral do município, né? O senhor Taipio de Oliveira foi vereador, secretário de Estado, ou seja, foi secretário do governo estadual, e foi secretário municipal.
E chegou até a ser vice-prefeito e prefeito por 30 dias, né? Exatamente. Quando o Pedro Sayão viajou, ele ficou, assumiu o cargo aí. Então, o Otário Pio teve também uma atuação boa, vamos dizer assim, fora da Câmara Municipal. O Bezinho, Benjamin Bezzi Júnior, foi secretário municipal e secretário de Estado. Ou seja, ele foi vereador, presidente da Câmara e secretário de Estado. E tem mais? Pode falar o restante. Nós estamos quase terminando, é muita coisa para falar. Infelizmente, nossa aula está quase acabando, mas vamos terminar. Tem o Cláudio Badia de Paiva, secretário municipal de saúde. Foi secretário foi vereador. municipal. O Jorge Antônio Sayão, o pai do Pedro Sayão, que foi, além de prefeito, foi secretário de Estado e secretário do município. José Escobar Cavalcante, que também chegou a ser secretário de Estado e secretário do município também. José de Lima, foi titular da SUTEC, Superintendência de Transporte do Estado de Goiás. Mauriti Nascimento Escobar, doutor Mauriti, foi secretário municipal de saúde. Presidente do ISA, foi presidente do ISA durante muito tempo. Fundadores, um dos fundadores. Mozarico, doutor Mozart Soares Filho, foi secretário de Estado também. Secretário de Indústria e Comércio. Exatamente. Um momento que se alavancou muito o crescimento industrial da nossa cidade. O Walter Gonçalves de Carvalho, foi vereador, secretário municipal e foi prefeito aqui de Campo Limpo de Goiás. Além disso, nós temos nosso amigo Fernando de Almeida Cunha. O Fernandinho foi secretário. Foi secretário do governo Marconi. Governo Marconi, certo. Não, eu falava o João, mas o João não foi vereador, né? Nós estamos falando da história da Câmara. Já entrou como prefeito Doutor Carlos, mas e as mulheres? Nós tivemos uma participação das mulheres aí, desde Francisca Miguel. Nós temos Francisca Miguel, nós temos Marlene Barbaresco, que foi vereadora em 1982, numa bancada de 4 do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aí a doutora Dinamélia. Doutora Gina Troncone. A senhora em 2 mandatos consecutivos. A Miriam Garcia em 3 mandatos. 3 mandatos. 2 consecutivos em um outro mandato. Então, nós tivemos agora, nessa atual legislatura, nós temos 4 vereadores, né? Pensar 1947 e 2017, lá se vão quantos anos? É muito tempo. Aumentamos em 4 a nossa bancada de mulheres. Dona Francisca Miguel já está satisfeita lá no céu. Falou, eu produzi e rendi bons frutos. Com certeza, agora nós já temos 4, né? Exatamente. E agora nós temos uma Câmara de 23 vereadores, 19 homens e 4 mulheres, né? Mas são todos vereadores da cidade de Anápolis. E temos como presidente da Câmara o vereador Hamilton Filho, né? Exatamente. E eu quero destacar aqui uma figura muito típica, apesar de nós estarmos terminando, Valmir Bastos. Nós não podemos deixar de falar desse... Um dos maiores representantes que os professores já tiveram aqui em Anápolis. Exatamente, uma figura extraordinária que, com sua simplicidade, mas representava a educação no município de Anápolis de forma extraordinária. Inclusive, a semana que tinha toda essa questão dos estudantes, que tinha os seminários, tudo foi uma iniciativa do Valmir Bastos. Nós podemos até chamar o Valmir Bastos de professor, né? Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Doutor Carlos Lima, mas nós temos muito que aprender ainda sobre a Câmara Municipal e passamos por algumas curiosidades desde o início, né? Até agora, desde a primeira legislatura, nós estamos hoje na 18ª legislatura, mas mostrando que as coisas não mudaram muito e que esses vereadores e essas vereadoras que passaram ao longo dos anos, sempre com um intuito muito grande de poder ajudar as pessoas, de poder ajudar a cidade e estar aí fiscalizando o executivo nas boas práticas para que a nossa cidade possa crescer mais. Com certeza, eu acredito que a Câmara Municipal é um instrumento importantíssimo na mão da população. Por quê? Porque ela é onde você tem a oportunidade de discutir os assuntos de maior interesse do nosso município. Temas como a saúde, a educação, podem ser debatidos, discutidos e reavaliados no sentido de buscar mudanças. Então, se a gente quer um município melhor, a Câmara Municipal é um instrumento, é o local ideal para você começar essa discussão. E tenho certeza que com essa Câmara que nós temos hoje, com a vontade que esses vereadores têm hoje de trabalhar, de produzir e de oferecer alguma coisa para a comunidade, nós temos um caminho muito grande, nós temos um solo fértil para produzir bons frutos. Com certeza. E você participou aí de mais um pouco da história da nossa cidade, conhecendo hoje sobre o Legislativo Municipal, e eu te convido para poder estar conosco na próxima aula, e se quiser também pode dar contribuição através do nosso Facebook, também dentro pelo telefone do nosso gabinete. Mas eu convido você para estar aqui conosco na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, e mais uma sala de aula com a professora Geli. Muito obrigada, doutor Carlos. A vocês, ouvintes, até lá, se Deus quiser.